Vamos falar agora sobre materiais e texturas, tá? Como utilizar material e textura no Blender. Vamos começar hoje nessa videoaula só sobre materiais. O material é do que esse objeto ou qualquer objeto é feito. Por exemplo, ele é feito de madeira, ele é feito de vidro, ele é feito de um vidro transparente. E a textura refere-se às características que inclusive podem até ser porosas, como uma textura tátil ou uma textura apenas visual, qual é a cor, se ele é malhado, se ele tem bolinhas pretas, esse tipo de coisa, que nós podemos ver depois. Então, quando você inicia o Blender, você tem esse objeto, que já vem com ele, que é o cubo, tá? E você tem um material associado a ele, né? Aqui seria a aba de texturas, que nós não vamos trabalhar ainda, nós vamos falar sobre o material. E você tem aqui a cor difusa dele, como uma das principais características inicialmente, tá? Na cor difusa você muda a cor do material, se ele vai ser amarelado, avermelhado, azulado, esverdeado, né? Você tem umas partes do espectro visível desse lado aqui, tá? Ok? O próximo passo, no caso, é você decidir se ele tem uma cor especular, se ele tem uma especularidade. Por exemplo, se você teclar Shift Z, tá? Você vai ver um render prévio. Se você tecla F12, você tem um render final, tá? E nesse render prévio você já pode ver algumas características do objeto. O cubo não é um objeto muito interessante para que você veja a textura. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, teclar Shift C, tá? Vou ativar as teclas também de atalho, para que a gente possa criar bem no centro do universo. Vou criar uma UV esfera Shading Smooth, uma característica da malha, e ela está sem nenhum material. No meu caso, essa esfera não tem nenhum material associado a ela. Então eu vou na guia de materiais, tá? E coloco New para um novo material. Uma prática bem profissional é você dar nome aos bois. Você dá o nome aos materiais, a tudo que você for fazer, especialmente quando você vai trabalhar em equipe. Vou colocar aqui de bola material, tá? Vou colocar uma cor azulada, ok? Vejam que eu tenho uma certa especularidade nela, que já dá pra ver aqui por essa viewport. E se eu tiro essa cor especular, essa intensidade da especularidade, eu já vejo que ela vira como se fosse uma bola de borracha, tá? Shift Z, né? Essa iluminação está bem simples, nós podemos dar uma melhorada nela, colocando a câmera um pouco à frente da câmera, a luz na frente da câmera e à frente dos nossos objetos. Isso vai facilitar na hora de ver com a visão da câmera. A visão da câmera também pode ser mais bem aproveitada se eu colocar a câmera de frente. Outra dica interessante, estou trabalhando em perspectiva, sempre trabalhar em ortogonal. Tem um teclado 5 do teclado numérico, tá? E eu consigo ter uma visão mais estratégica, tá? Alt Z, eu consigo ter um pouco da visão, tá? Tecla Home aqui, com a câmera selecionada, G para modificar um pouco. Se eu teclar G, Z vai para cima e para baixo, Z novamente é no Z local da câmera, tá? Eu acho que assim já está interessante. Shift Z, tá? Ainda está bem, essa iluminação ainda está bem parca. Então, o que a gente pode fazer? Criar uma luz de preenchimento, Shift A, Lap, uma M, tá? Já fica com a iluminação um pouco mais interessante, tá? Então, vou selecionar a minha bola novamente, né? Shift Z, e se eu aumentar a intensidade aqui, o que vai acontecer? Eu vou ver, inclusive, os reflexos das duas lâmpadas, tá?
Eu estou usando o método Cockthorne, poderia usar Phong, que foi um dos primeiros criados para computação gráfica, War ISO, tá? Vai dar um padrão um pouco mais metálico. Esse slope ele vai diminuir o tamanho dessa reflexão, veja que diminui aqui. Posso aumentar também, ela vai difundir um pouco mais, tá? E eu posso ter outra cor para essa especularidade, tipo uma cor amarelada. Ela é bem sutil. Se eu teclar F12 eu vou ver também. Eu vou mudar a minha cor de fundo de BG para que eu possa enxergar melhor, tá? Ficar preto, e me concentro na textura, tá? Voltando aqui para os meus materiais. Então assim, basicamente eu tenho uma bola, tá? Parece de plástico, poderia ser de borracha se eu tiro a especularidade, e tem várias outras características também. Uma outra forma interessante de melhorar a visão da câmera é eu vir em View, Lock Camera to View e já mover como se eu estivesse movendo direto na viewport, tá? Voltando aqui para os materiais, vou aumentar a intensidade, a especularidade vou colocar no máximo, tá? Enfim, eu tenho uma bola como se fosse de material tipo vidro, bem polido na verdade, né? A gente aumenta como se fosse o polimento desse objeto, tá? Ela poderia estar um pouco acesa, então se eu colocar o emitter, ela vai simplesmente meio que acendendo, como se ela tivesse uma iluminação própria, tá? Nem sempre é o que eu quero, na maioria das vezes não é bem o que eu quero, tá?